Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo jóia? Então tá bom. Boa tarde. Oi, boa tarde, Marcelo. Marcelo, você me confirma uma coisa, quem passa o vídeo, você ou sou eu? Bom, o que você prefere? Eu? Ah, não, pra mim, se eu for compartilhar, não tem nenhum menor problema, é só pra saber a sequência. Se for eu que compartilho, eu só deixei eles engatados já no YouTube aqui pra mim. Meu também tá engatado aqui. É, Ah, mas vai ser passando o vídeo, não vai ser apresentação de slide, não. depende, pode ser apresentação. Na verdade, vai ter um vídeo, né? É, o vídeo está E- disponibilizado, né? É, é. Não, mas a gente vai pôr aqui. Sei. Deixa eu só ver a ordem. Cadê? Eu tinha separado a ordem. Primeiro, como é que é? É da Jaqueline, Uhum. né? É. Depois, folga organizacional da Luciana. Boa tarde. Oi, boa tarde. Prazer. E o último da Marina. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo. Graças a Deus. É uma alegria estar aqui, né? Então, Marcelo, eu te pergunto, no caso do meu, eu preparei um PowerPoint, eu posso deixar ali no ponto para apresentar? Pode, pode, pode. Aí quando chegar, o teu é o do. O dela é primeiro, eu acho. É o É o primeiro, 81, né? né? Pelo que tu falaste aí. Como? Desculpa. Pelo que tu falaste aí agora, o meu é o primeiro da ordem. É, tá. Então, se você prefere apresentar pelo PowerPoint, tudo bem, Uhum. né? Aí Eu tenho você quantos transmite aí. minutos? Oi? Quantos minutos para a apresentação? São oito Você, minutos. tem 8 minutos. 8 minutos para apresentação e depois 8 minutos para as perguntas, né? Uhum. Não será usado, então, o vídeo que nós disponibilizamos, é isso? Como? Pode ser utilizado pela programação que me foi passada como moderadora, é que na sessão online a, a sessão transmite o vídeo, mas o É, Marcelo falou que pode ser feito também com slide, aí por isso que ele comentou isso com a é, Jaqueline. Então, assim, vai, É, você escolhe. tem uma opção, é isso, Marcelo? Isso. Você pode, se Pronto. você tiver slide pronto aí que apresentar, você pode Eu apresentar. Ou se prefiro não, usar o material que eu já postei, porque eu estou num aham, lugar, eu não estou no meu home office nem em casa. Eu vou dar aula daqui a pouco, estou numa antessala e aqui entra e aham, sai muita gente. sim, Então, sim. eu prefiro usar o vídeo que eu já postei. Tá aí, né? Tudo bem, sim, tá aqui. Pronto, aí me coloco à Aí, disposição depois. aí, Mas, Marcelo, se você achar melhor o vídeo também, não tem problema nenhum para mim, entendeu? não, você que É escolhe. porque a minha colocação é o seguinte: no vídeo eu já falo lá, né? Então, Uhum, é, eu não vou é. falar nada, então, na apresentação online. Se o É, vídeo só, já fala, né? depo- mas só assim, depois da apresentação do vídeo, vai ter a sessão de para debate, né? Entendi. Aí, Aí a gente entendeu? fala, né? Que aí são mais 8 minutos. Segue. Eu prefiro assim, porque aqui vai ficar complicado. Mas aí, bom, vamos esperar das. É que eu não tô no Brasil. Aqui para mim é 8h30, para vocês é 5h30, né? É, cinco e Isso. meia. Isso, das É. 30. Você tá em sanduíche, Marcelo? Tô fazendo dupla titulação. Eu tô Ah, que aqui, maravilha. tô aqui em Braga. Ah, você tá em Portugal. Isso. Ah, que bacana, parabéns. Obrigado.
Mas é engraçado, né? Todo mundo pensa que eu sou japonês, né? É, eles não imaginam que você é brasileiro, né? Tem uma amiga minha É, também que ela morou acho que um ano em Portugal. Ela disse que toda vez que ela falava que ela era brasileira, ela. E ela é Nikkei também. E aí ela falava que as pessoas não acreditavam nela, achava estranho, assim. Ouvir ela falando é, português. é. É, Eu não, acho que essa que é a beleza da gente, né? Porque nós não temos um rosto do Brasil. É uma mistura, é, né? Eu é, acho que é é. isso que é o bacana aqui. Não sei se é verdade, né? Mas o pessoal diz que quando alguém quer se disfarçar pelo mundo, diz que é brasileiro porque não é um rosto, né? Então, documento falso, você pode ser Raimundo ou pode ser John, tudo é dentro do Brasil. Mas é, É é. verdade. Não sei se é verdade, mas faz sentido. Ah, isso faz muito sentido. É. Mas é, a gente é uma mistura de raças, né? É muito Uhum. bonito, um povo mestiço. É. Espera só um minutinho. Oi, Marina, bem-vinda. Você vai apresentar o último trabalho, né? Isso mesmo, aham. Legal. O Marcelo, que ele é o líder da sessão, ele comentou que há a possibilidade, se você quiser, de apresentar seus slides, mas não é obrigatório, porque o planejamento da sessão é apresentando o vídeo. Então, se você preferir falar com seus slides, fica à vontade. Senão, a gente segue a programação normal e a gente transmite seu vídeo. Tudo bem? Tá bom, aham. Mas tranquilo, fica a sua Ah, escolha. tá. É para eu falar? Eu prefiro se for o vídeo. Eu não sei como é que os demais Tranquilo. continuamismo que vão, mas eu prefiro seguir porque ali a gente já conseguiu dar detalhes, enfim, mais informação. Não tem o nervosismo do momento. Então, Tranquilo, então a gente pode prosseguir com o seu como o vídeo também. Acho que, e Jaqueline, então você vai fazer com seus slides, né? Faz um vídeo também, Faz o Bia. vídeo também? É Então tá bom. padrão, né? Melhor. É o que eles tinham colocado pra gente como instrução padrão, mas se você se Ah, sentir sem à vontade com. Porque às vezes vai que vocês montaram um vídeo e tinha um slide ali que vocês queriam ter acrescentado mais um pouco. Aí vocês é. poderiam fazer uma Não, tá. mudança. Pode deixar. Ah, então tá bom. Espera mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? combinado, aham. Olá, boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Tudo bem, Dani? Oi, né? Tudo bem, e você? Ah, tudo bem também, que saudade. Eu também, prazer. Muito obrigado, Tiago, por você estar aqui nos ajudando. Muito Ah, obrigado. eu que agradeço pelo convite. Sinto-se agraciados com a presença da Bianca aqui. Muito, Ah, muito feliz. na verdade, o sentimento é mútuo, Nani, porque, nossa, a última vez que a gente se viu foi o quê? Foi 2019? Foi, 2018? foi sim, Foi, né? Não isso, foi? Nossa, isso faz muito tempo. aproximadamente. Uhum. O Marcelo também vai estar auxiliando vocês. Muito obrigado, Marcelo, o Alisson, pela participação de vocês. Eu estou colocando todos vocês aqui agora, um segundinho só como host, co-host, para que vocês possam fazer qualquer ação aqui dentro, que é compartilhar seus materiais e, ao mesmo tempo, qualquer tipo de ação. Estou colocando aqui a Bianca agora como co-host, estou colocando aqui a Jaqueline, co-host, e assim vou colocando todos os demais. Colocando aqui a Bianca, coloquei a Jaqueline, o Marcelo, e assim eu vou fazendo também o Adson, mas para que vocês possam ver a Luciana, a Marina, Sérgio, professor Sérgio, boa tarde.
Tudo bem, Hernani? Boa tarde. Eu vou aproveitar para fazer uma Boa pergunta, porque tarde. Bianca comentou do vídeo. Nós compartilhamos daqui, Bianca, ou você compartilha daí? Ah, o líder compartilha, então o É, é, Marcelo vai transmitir. eu compartilho. Tá A bom. não ser que vocês queiram fazer a apresentação, né, pessoal, com slide, não sei, mas, né? Se for para Não, apresentar o vídeo, deixa comigo. Não, acho que nós chegamos no consenso do vídeo, mas é porque eu estou vendo o Hernani compartilhando como host, aí de repente eu fiquei só na dúvida, que aí eu já ia Aham, buscando aqui de uma vez, né? aham. Não, mas deixa que eu compartilho. Combinado, obrigada. Tá? Marcelo, coloquei você como host. Todos têm a Aham, mesma atribuição aqui. Apenas uma particularidade que você só não pode ser o primeiro a sair da sala, tá? sim. O restante, todos vocês têm a mesma atribuição aqui dentro. Uhum. Bom, vou deixá-los então. Desejo uma boa apresentação. Bianca, Muito Marcelo, obrigada. Luiz, todos vocês, muito obrigado pela participação. Uma boa sessão a todos. Ah, muito Obrigada. Obrigado mesmo. obrigada. Obrigada. Bom, vamos começar, pessoal? Aí, pela ordem. Eu acho que ele travou, né? Congelou, travou. Isso. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele volta e aí a gente começa. Isso porque o Hernani acabou de falar que ele era o único que não podia sair. Foi a primeira lembrança que eu tive quando ele travou. Ele é o que não pode sair, então tá. Tudo bem, vamos torcer pelo melhor. Professor Sérgio, boa noite. Acabou de entrar. Oi, Luciana. Tudo bem? Bom fim de tarde a todos. Ah, nossa. Boa tarde. Ele caiu mesmo. Então, vamos lá. Eu acho que o Zoom automaticamente ele realoca alguém como host. E aí ficou você, Jaqueline, tá bom? Mas assim, quando ele voltar, ele volta com o host para ele. Então, eu vou dar início à nossa sessão. Boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui como moderadora. Meu nome é Bianca Checon, eu sou professora na FGV-AESP. Minha formação é pela Universidade de São Paulo. Minha área de atuação é em contabilidade. Então, meu mestrado e doutorado é na área de contabilidade. E hoje a gente vai ter uma sessão que eu achei muito legal dela ser diversa em temas. E eu acho que vai ser uma conversa bem gostosa que a gente vai ter nessa tarde. E o primeiro trabalho que a gente vai ter hoje se chama Efeitos do Crédito Extemporâneo decorrentes da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E o caso da empresa M. Dias Branco S.A. Esse trabalho ele é autorado pelo Daniel Gomes dos Santos, a Jaqueline Lucas Souza, que é a apresentadora do vídeo, a Yuri Maia Santana e Carlos Expedito de Castro Monte. Então, pessoal, assim como a gente tinha falado, a dinâmica da sessão é transmitir o vídeo por 8 minutos e depois a gente abre a sessão para perguntas e comentários por mais 8 minutos também. Então, eu vou só pedir licença para vocês para eu compartilhar minha tela com o vídeo e aí eu faço a transmissão. Deixa eu colocar aqui. Um minutinho. Vocês confirmam se estão vendo a minha tela? Legal, Sim, tá ótimo. perfeito. Deixa eu só colocar share sound, não precisa escutar nada. Bom, o trabalho que vai ser apresentado fala sobre um tributo denominado ICMS e a exclusão dele da base de cálculo do PIS e COFINS e suas repercussões dentro de uma empresa denominada M. Dias Branco e promovendo essa ação através de um crédito extemporâneo. Contextualizando essa temática, o Brasil tem um alto índice de carga tributária e as empresas buscam, através do planejamento tributário, maximizar seus resultados, possibilitando redução desses tributos para poder dar retorno. Então, alguns estudos têm sido feitos através dessa perspectiva de planejamento tributário e foram reproduzidos aqui, que eles colocam a exclusão do ICMS especificamente na base de cálculo do PIS e COFINS e foram publicados por esses autores. Essa tese ela tem uma repercussão tão grande que ela é chamada tese do século, ok? O objetivo geral foi apresentar os efeitos desse crédito extemporâneo decorrente da exclusão. Por que extemporâneo? Porque foi levantado
do passado que foi feito por uma empresa. Então é extemporâneo, não é no momento em que acontece o fato gerador, foi no passado. E o levantamento foi feito através de 3 objetivos específicos, um apontando a cronologia dos fatos dessa exclusão, o outro mapeando algumas contas contábeis envolvidas nessa operação e o outro fazendo o cálculo dos tributos envolvidos antes e após essa exclusão, fazendo o reflexo de quanto a empresa ganhou. No histórico do referencial teórico foi levantado em cima desses principais períodos aqui. 99 foi o âmbito da discussão em nível de STF, do Supremo Tribunal Federal. 2014 foi proferida a primeira decisão favorável a um contribuinte. 2017 foi julgada uma decisão do STF dando favorecimento aos contribuintes e modulando para os próximos passos o que as empresas iam fazer. Em 2018 foi publicada uma solução de consulta dizendo que o ICMS a ser excluído deveria ser o da apuração e o não da nota fiscal. Mas em 2021 essa situação foi pacificada e chegaram a consenso de que era da nota fiscal. Os estudos produzidos a respeito da temática são alguns, não tem muitos porque a perspectiva é pequena sobre a ótica tributária. Ela tem um reflexo tributário de 10 anos, 15 anos, né? Então a perspectiva dela que traz de retorno extemporâneo, como foi a primeira matéria que foi publicada em 2017, nós temos no máximo 8 anos. Então ele é um estudo novo. Mas para isso a gente fez uma avaliação da linha de tempo dessa empresa. E na avaliação da linha de tempo nós percebemos que desde o período em quando começou a matéria, que foi 99, a empresa só ajuizou a ação em 2000. Em 2003, teve um fato relevante que foi a aquisição de uma empresa. E essa empresa já possuía um processo sobre a matéria desde 1987, ok? Então, isso favoreceu a entidade, né? A M. Dias Branco. Em 2007, ele começou a reconhecer passivos contingentes, porque ficou com medo de perder. Mas em 2014 veio uma decisão favorável e ele deixou de fazer o reconhecimento do passivo contingente. E aí, quando saiu uma decisão de repercussão geral, foi em 2017, mas das ações, que foram 2 transitadas em julgados da própria empresa, foi em 2018. Então, a partir de 2019, ela começou a reconhecer os estornos de provisões e também o registro desses créditos que foram ganhos. Ao longo de 2019 até 2022, ela reconheceu em torno de 697 milhões, que representou sobre o faturamento dela proporcional a esse período de 4 anos, em torno de uns 3% sobre o faturamento bruto, né? O faturamento de receita livre. E aí, para traçar uma metodologia para fazer, essa pesquisa é puramente documental, qualitativa e bibliográfica, descrevendo esses fatos, e aí foram definidos 6 passos para essa matéria. Coleta de dados sobre esses processos de exclusão, promovendo a cronologia de um dos objetivos específicos, mapeando algumas contas envolvidas, que a gente vai ver no próximo slide, que foram divididas em primárias e secundárias, identificação dos valores envolvidos, exclusão desses valores para simular o impacto com e sem exclusão, e o comparativo dessa exclusão do ICMS. O grande impacto que resultou dessa matéria envolve contas de mensuração desses valores no lucro, no resultado do exercício, que transpõem a constituição de reservas de promoção de dividendos, pagamentos de dividendos. Então, todos esses foram mapeados. E as contas que foram primárias foram essas 3 contas mesmo contábeis de todo o período, foram investigadas. O crédito levantado no ativo, os depósitos judiciais, o passivo constituído e depois 100% estornado. E as contas secundárias foram essas. O gancho principal aqui da matéria é o reflexo em receita financeira, em despesa, em correção, em juros sobre capital próprio, em tributos e dividendos que foram, distribuídos. E aí aqui nós vemos o impacto geral que aconteceu. Então teve um impacto de redução de carga tributária em 64%, tá? E
E o crédito tributário proporcionou um pagamento de tributo só de 83 milhões, enquanto se eu não tivesse esse crédito tributário, eu estaria pagando 230. Com isso, promoveu um crescimento de distribuição de dividendos na companhia de 2019 até 2021 de 457% e de tributo de 64% de redução, ok? Esse impacto resultou numa relevância para a economia da empresa. Por quê? Porque a empresa passou a distribuir mais dividendos e tirou esse dinheiro que poderia ficar na mão do governo, ficando nos próprios sócios. A relevância dessa matéria e contribuição desse estudo, ela é considerada uma tese do século em termos de tributo. Então, você vê o reflexo dela. Outra coisa muito boa, a empresa pode fazer isso tudo atualmente de maneira administrativa, reduzindo custos tributários no que diz respeito a pagamento de honorários advocatícios. E pode fazer isso de forma extemporânea, revisando os 5 últimos anos e trabalhando sobre a temática. A grande limitação que a gente teve de comparar é avaliar a segregação do que a empresa botou de crédito, que é de Selic, e crédito original, porque a gente não tinha essa informação e nem acesso a essa informação dentro dos demonstrativos da companhia, nem em notas explicativas. Não foi possível também verificar a companhia divulgando quanto seria o valor real do crédito tributário original decorrente de vendas. Aqui são algumas referências que foram investigadas no estudo. Obrigada. Obrigada pelo vídeo. É, então, a gente abre agora a sessão para 8 minutos de discussão mesmo, né? Então, se vocês não se importarem, eu posso começar com alguns comentários, depois a gente vai se aquecendo e quem se animar mais pode fazer outras perguntas também, tá bom? Antes só de a gente começar com a discussão, eu queria colocar para vocês aqui um link para depois vocês fazerem a avaliação da sessão, tá bom? Então, só para vocês não perderem esse link depois, eu vou mandar mais uma vez no final da sessão, mas só para vocês terem o acesso aqui. Então, vamos lá. Jaqueline, eu gostei muito do trabalho de vocês, assim como de todos os trabalhos da sessão, achei que foram trabalhos bem interessantes e trouxeram insights legais. Particularmente, eu achei bem bacana porque eu posso usar esse trabalho para as minhas aulas. Eu dou aula de contabilidade de custos e tem uma aula que a gente fala sobre ICMS e como que afeta o cálculo a partir como o ICMS afeta o cálculo do PIS e da COFINS por causa dessa exclusão da base de cálculo. Então, acho que vai dar um bom exemplo para os meus alunos falando de como que houve essa economia tributária e como isso pode ser redistribuído para os sócios. Então, queria te parabenizar em relação a isso pela escolha do tema e como que foi conduzido. E aí eu tenho umas perguntas só que eu queria tirar de dúvida contigo, que era assim, primeiro de tudo, por que que vocês escolheram a M. Dias Branco como foco, assim? Se poderia ter usado outras empresas, ou por que que foi a escolha de uma empresa varejista especificamente? Quer dizer, né, manufatura e varejo. Boa tarde a todos, né? Tá dando para me ouvir bem? Sim, sim. Ótimo. Então tá. A escolha da M Dias foi em função da gente avaliar quais seriam as empresas que teriam prioritariamente isso. Então a gente entrou na B3, investigou possíveis empresas num cenário de mais ou menos 5 anos, de 2017, e viu quais eram as empresas que tinham. Então nem todas as empresas, por incrível que pareça, tinham levantamento de crédito extemporâneo dessa condução. Uhum. Aí, depois disso, a gente procurou ver o seguinte: bom, vamos tentar investigar. Ok, nós achamos 3 que tinham nesse cenário. Das 3, a gente tentou investigar uma que tinha maior impacto, maior reflexo. E aí foi eleita a M. Dias Branco por conta disso. Ah, que legal. Eu acho que o artigo de vocês ia ganhar bastante se vocês contassem essa trajetória. E aí a minha sugestão vem de deixar até mesmo o objetivo de vocês mais interessante. Então, por exemplo, em vez de falar que o objetivo de vocês desde o começo sempre foi identificar os efeitos do crédito extemporâneo para M. Dias Branco, eu acho que você poderia pensar que era identificar o efeito desse crédito para empresas de capital aberto. E aí você conta essa trajetória, fala assim, olha, a gente tentou pegar empresas que são relevantes no mercado, então fez, sei lá, um corte para as 10 maiores, verificou, foi a campo, descobriu que não tinha informação suficiente, e no fim vocês acabaram fazendo uma análise de uma empresa pela disponibilidade de dados.
E vocês podem até mesmo aproveitar esse ensejo e falar de uma coisa que vocês colocaram no final do trabalho como contribuição, que é falar, olha, esse trabalho, ele apresenta uma metodologia de como a gente pode analisar esse crédito extemporâneo, o impacto que ele vai ter para outras empresas. Então, vocês podem até mesmo repensar, talvez, de montar o artigo pensando no enfoque de, olha, é um artigo mais metodológico. A gente foi fazer esse teste com empresas que são de capital aberto por causa do acesso à informação. E, na realidade, o que a gente descobriu é que nem todas as empresas têm esse dado ainda disponível, e a gente resolveu fazer com a M. Dias Branco para mostrar a implementação dessa metodologia. Então, vocês contam a história de um jeitinho um pouquinho diferente, que eu acho que o trabalho de vocês fica com um apelo bem legal. O que que você acha? Eu acho ótimo. Legal. É, deixa eu até olhar aqui. Isso. E aí, eu fiquei com uma dúvida sobre a tabela do seu resultado principal. Eu acho que tá com seus slides aí, não tá? Pô, Você tranquilo. pode compartilhar comigo só a tabela do resultado principal, por favor? Tá aparecendo já, né? Isso, tá sim. Então, se puder até. Vou só aumentar o tamanho, mas chegar lá nessa tabela aqui principal. A primeira, Isso, essa mesma. Eu fiquei com duas dúvidas em relação a ela. A primeira é sobre essa. foram primários, foram essas três contas mesmo contábeis de todo o Uhum. período foram investigadas. É porque O tá crédito, aparecendo a voz, né? Deixa eu É, só dá fechar. uma parada, dá uma parada. É que a você colocou. Fica tranquila, pode deixar você em modo de apresentação mesmo, que aí ele não vai vir com som, É, não. Tranquila. nem me toquei que estava assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, É, aqui, isso, né? isso, essa mesma. Então, eu fiquei com um pouco de dúvida, porque que esse resultado de 2007 a 2013 você apresentou cumulativo. Entendi. Não, na verdade, porque a gente teve um reflexo bem aqui, ó. Deixa eu mostrar Hum, aqui na evolução. Bem aqui foi quando foi favorável para a empresa, a partir de 2014, entende? Então, entendi. assim, tudo que a empresa vinha fazendo de 2007 até 2013 era registro na conta, complemento de registros das ações que ela vinha realizando. Então, Uhum. não ia mudar muito o cenário, porque não tinha acontecido aí do impacto. A partir de uma decisão do STF favorável a ela, Hum, porque o inicial desse favorecimento, que saiu da repercussão geral, foi em 2017. Não, o principal, o maior mesmo foi em 2017, mas as decisões que favoreciam a companhia eram em 2014. Então, tudo que eu viesse a dizer de 2007 até 2013, para nível de apresentação, não ia ter muita. muita Posso diferença. dizer, da perspectiva da evolução do lançamento do crédito, entende? Porque o crédito só aconteceu depois das decisões. Uhum, entendi. Faz sentido. É, então, acho que talvez, se vocês forem aproveitar essa mesma tabela depois para outra versão do artigo, vocês podem deixar aqui para esse seria tipo o período é, pré-decisão, ou colocar algum nome, alguma categoria, para deixar claro para as pessoas por que que vocês colocaram tudo cumulativo. Porque o efeito anual era muito baixo, né? Então não valia a pena você colocar isso segregado. Ou se vocês quiserem, até mesmo talvez um revisor peça para você abrir isso em apêndice, do tipo, abre em 2007 a 2013 numa tabela suplementar, e a pessoa pode analisar esses efeitos Eu acho à que eu parte. tenho essa tabela também, que Uhum. tem tudinho evoluído, mas como a gente tem que. Pouco espaço, né? Temos escolhas, né? Uhum. E até como uma última pergunta que eu tenho para você, Jaqueline, se vocês pensaram até mesmo no futuro, talvez entrevistar alguém da M. Dias Branco e transformar esse artigo como um estudo de caso. Eu acho que ficaria bem legal. Na verdade, assim, eu até tenho pessoas, e eu tentei Uhum, acessar, mas assim, é muito fechado, né? A empresa, quando publica, ela procura publicar o que ela tem de obrigação para publicar. Porque tem coisas, nuances dentro do processo que, assim, não é interessante para a empresa revelar. Então, desculpa, faltam 20 segundos. então eu não consegui, sabe? Mas eu tentei. entendi. Bom, acho que pode ser para uma, sei lá, talvez uma abordagem futura, vamos saber, quem sabe, né? Há alguma abertura e você consegue desenvolver uma parte 2 do estudo, ia ficar bem interessante. Isso. Muito obrigada, viu, Jaqueline? Eu vou só pedir para você parar o compartilhamento de tela e Tá, aí a gente vai para o próximo trabalho.
Então, muito obrigada e parabéns pela pesquisa, que tenha muito sucesso no futuro. Ah, obrigada também. Obrigada pelas Imagina. considerações, viu? Não, imagina, é um prazer. Eu Deixa eu só vou. ver aqui, vou parar. Ah, Pausa. eu acho que eu consegui aqui. Pronto. Deixei aqui. Bacana, obrigada, Jaqueline. Então, Ah, agora a gente caminha para o segundo artigo do dia, que é o artigo Folga Organizacional contribui para o desempenho empresarial. A autoria é da Luciana Reis e do Sérgio Pereira, ambos da FUCAP. Eu vou só pedir para um pouquinho para eu poder compartilhar minha tela com vocês e a gente já vê a transmissão do vídeo. Um pouquinho. Olá, nossa contribuição para o CMEA de 2023 é com um artigo científico cujo título é Folga Organizacional contribui para o desempenho empresarial. Esse trabalho foi elaborado, organizado e aqui colocado pelos autores Luciana de Carvalho Reis Gomes e o professor Sérgio Augusto Pereira Bastos, ambos da FUCAP Pesquisa e Ensino. Folga organizacional, que é o tema maior do trabalho. Folga organizacional nada mais é do que a capacidade ociosa ou não utilizada, produtiva e financeira que pode ser acessada para atender às demandas não previstas, inclusive em crises, servindo como fator para a sobrevivência, para a continuidade das organizações. O contexto de colocação das folgas, ele envolve, embora a folga consista num conceito abrangente, é um contexto em que se possa ter as folgas combinadas por vários tipos de recursos e o uso estratégico intencional dessas folgas. Situação-problema. A literatura, principalmente internacional, já demonstra vários trabalhos acerca das folgas organizacionais, mas ora da folga organizacional em si, principalmente com estudos de caso, ora da financeira, ora de recursos humanos ou outros tipos de recursos, mas não a combinação dos tipos de folgas e como estas afetam o resultado das empresas. É uma carência que nos inspirou, nos estimulou a elaborar o trabalho. Questões propostas para que esse trabalho realmente fosse viável. Folgas organizacionais contribuem para o desempenho das empresas? A pergunta não é maior. É possível gerenciar folgas organizacionais equilibrando as folgas financeiras e de recursos humanos ao longo do tempo, conforme as necessidades da organização? O objetivo do artigo científico, portanto, é identificar se o uso das folgas organizacionais do tipo financeiro e de recursos humanos impactam o desempenho das empresas. Quais empresas para alimentação, as empresas brasileiras não financeiras de capital aberto. O tema trabalha ancorado em dois conceitos, desempenho e balanceamento ou combinação de folgas. O desempenho está relacionado, teoricamente, no nosso trabalho, com o crescimento e a combinação de recursos de diversas naturezas, exigindo a adoção de relações dos lucros com a liquidez e os ativos totais, bem como a qualidade desses ganhos e a forma de como são medidos por sistemas contábeis, que é a base de onde tiramos informação contábil, tiramos os dados. Já balanceamento de folgas, combinação de folgas. Por pacotes de folgas organizacionais, e a serem moldados e trabalhados pela gestão de forma intencional, como já dito, aos decorrentes das folgas financeiras, como crédito e capital, por exemplo, e das folgas humanas, como qualquer excedente de mão de obra ou mão de obra ociosa ou não realocada. O desempenho organizacional está relacionado com a combinação de recursos de diversas naturezas, como esses dois, ou seja, compondo um pacote de recursos. Hipóteses colocadas pelo trabalho, hipóteses maiores, as grandes hipóteses, duas. A folga financeira do tipo de recursos, a folga organizacional do tipo de recursos financeiros afeta positivamente o desempenho das empresas? Hipótese 2. A folga organizacional do tipo humana afeta positivamente o desempenho das empresas? Essas duas derivaram as 4 outras que estão no trabalho, hipótese A D, que tratam da combinação, quando as duas folgas aumentam, quando as duas folgas diminuem, quando uma aumenta, outra diminui, e assim por diante. Metodologia para a elaboração do trabalho. Esse trabalho foi realizado em pesquisa com dados secundários, como já dito, trabalhamos com informações contábeis, financeiras, esses dados em painel construído dos anos 2011 a 2021,
os testes feitos sobre 2 modelos estatísticos e a composição final, a partir de dados obtidos da economática, da base economática, foi possível levantar 3.762 observações. Os dados foram tratados por regressões em painel desbalanceado com efeitos aleatórios. Variável dependente para medir o desempenho foi a relação entre uma proxy que relaciona o EBITDA, né, ou Lagida, já que a gente está falando de Brasil em português, EBITDA em relação ao ativo total, e como variáveis independentes tem-se, obviamente, a folga organizacional com as combinações de pacotes de financeiro e humanas e variáveis de controle, que foram os postos das empresas e os setores. Todas as variáveis tratadas considerando a variação inflacionária nesse painel de 2011 a 2021. Tá? Também foram utilizadas DAMs na trata das variáveis de controle e em setor as DAMs trabalhadas foram para empresas de serviços e comércios e outras relacionadas à indústria. O trabalho dispõe de todo um capítulo de análise de dados com a estatística descritiva. Nessas estatísticas, o que a gente cabe destacar aqui é que, embora no período perceba-se uma concentração de déficit entre as empresas, em uma média de 6,6 negativo, né, em relação ao desempenho, a variável que representa a folga financeira apareceu um valor médio de 75,8%, ou seja, embora houvesse uma demarcação de déficit, 75,8% das empresas apresentaram folga financeira. Em relação a outros dados colocados no todo o capítulo de análise de dados, devo destacar que foram significativas do ponto de vista estatístico as variáveis folga financeira e folga de pessoal e porte das empresas. A folga financeira e de pessoal tiveram coeficiente positivo. Considerando os efeitos aleatórios a partir do teste Hausmann, que tem como hipótese nula o modelo de efeitos aleatórios que produz estimativas mais consistentes, por isso que ele foi adotado. A folga financeira de pessoal tiveram coeficiente positivo, como já disse, ou seja, está lá disposto um aumento nessas folgas gera um aumento no desempenho. As empresas de médio porte influenciaram menos o desempenho que as empresas de pequeno porte. O segundo modelo estatístico colocado teve um poder explicativo de 6,57% e do desempenho todas as variáveis foram significativas. Considerando a função de multicolinearidade, aquela composição da hipótese 4, onde ambas as folgas diminuíram, foi automaticamente eliminada do modelo. Em relação à discussão dos resultados, o que está posto? O balanceamento de folgas afeta, sim, o desempenho empresarial, corroborando, assim, os efeitos de interação de pacotes distintos de folga sobre o desempenho e já também trabalhados num trabalho muito citado de Hausmann e Parma e Vanak, em especial em relação à interação, em especial na perspectiva intermediária, entre excesso de recursos como segurança ou restrição de recursos. Em relação ainda à discussão dos resultados, um equilíbrio na combinação das folgas financeiras de recursos humanos favorece o desempenho e isso é consistente com outros trabalhos já elaborados, especialmente que eu acabei de citar, de Parma e Vanak, em 2015. Em relação às limitações do trabalho e já nas considerações finais, o que nós chamamos a atenção é que, se tratando de Brasil e folga financeira, o impacto tributário por enquadramento tributário que afeta diretamente esse tipo de recurso não foi mensurado, não foi colocado e também não foi possível identificar um quanto de folga necessário para cada construção de pacote. É isso, essa é a nossa contribuição, espero ter sido útil. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, também pelo seu vídeo. É, Então, vamos começar com alguns comentários que eu fiz ao longo da minha leitura e também do vídeo que eu assisti. A única coisa que aconteceu é que eu fui tentar acessar o seu artigo e para mim vinha sempre só folha de rosto. Deu algum problema no sistema? Eu acho que talvez valha a pena dar uma checada depois para ver se, quando forem inserir no sistema, se vai aparecer o artigo completo depois para os anais, porque eu não consegui ler. Então, algumas perguntas até que eu fui fazer, eu peço desculpas se elas forem muito repetitivas para você, é porque eu não tive acesso ao texto completo. Então, eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, que eu acho que isso deve estar escrito no artigo, que é como que você mede a folga. Então, a folga organizacional que você comenta, assim, financeira e de recursos humanos, como que foi feito o cálculo dessa variável?
Ok. Bianca, muito obrigada por sinalizar. Terminado aqui, na hora que eu tiver um tempo, na verdade, que eu estou indo ministrar uma aula, eu vou ver logo Tranquilo. isso. Uhum. Em relação à captação, né, da questão da folga, você viu ali que a variação de ano a ano, por isso em 10 anos tivemos que pegar 11, Uhum. e dentro das demonstrações contábeis, como nós fizemos. Em relação à folga financeira, analisamos ativo circulante menos passivo circulante. Tá. Em relação à folga de pessoal, a gente fez uma relação entre os passivos trabalhistas, Uhum. tá? E gastos de pessoal e receitas. Aí a gente conseguiu compor a variação, essa questão da folga, uma relação entre essas despesas e os passivos trabalhistas e a receita. Ah, e aí o passivo trabalhista vocês viam pela variação de despesa de provisão ou vocês pegavam a variação da conta? Então você via só a despesa ou você via a variação da conta de provisão trabalhista? Fizemos a partir do passivo mesmo, dos balanços, Ah, tá. provisões, porque quando pegávamos despesa, nem todas as empresas dispõem aberto o balancete analítico. Aí a gente teve que Tá. pegar por balanço e variação do passivo. Como contadora, você já captou que a gente teria os dois lados, né? Aham, sim. Estou gostando da tua pegada técnica. Não, é porque eu fiquei na dúvida porque a forma que você vai medir muda. Então, como você está colocando sobre a receita, faria É, sentido ser a despesa, porque se você coloca sobre o passivo total, ele está acumulando várias despesas de vários períodos, né? e quando você vai na economática, você não consegue abrir todos o analítico do resultado. Aí a gente foi para o passivo mesmo, provisões. Sempre. Entendi. É, porque aí eu fiquei com essa pergunta, você falando disso, que talvez vocês possam, quando vocês estão escalando por receita, a lógica é fazer capacidade de geração de receita que cobre o passivo, é isso? Exato, seria, mas a gente terminou trabalhando a variação do passivo, tá? Ah, só a variação do passivo, tá. Tá, e faz. E aí vocês pensaram, vocês pegaram isso para quantas empresas, mais ou menos? Conseguimos alcançar, pela base economática, 342, tá? Tá. O trabalho que deu origem, que inspirou, o trabalho no exterior que inspirou o nosso aqui no Brasil, pegava só um ramo no mercado. O nosso, pegando economática, pegamos vários ramos, tá? Tá, legal. Porque o que eu ia sugerir para vocês, como o problema do mercado de capitais brasileiro é que a gente tem uma variabilidade alta de características de empresa, né? Então, talvez, se vocês não fizeram antes, escalonar essa variação do passivo por log, usar um log, assim como o ativo circulante menos passivo circulante em log também. Mas, se vocês não fizeram isso antes. Então, desculpa se o comentário for, né, repetitivo mais uma vez. Não, fique Tá? tranquilo. Legal. Porque aí vocês até falaram que vocês queriam ver o efeito em desempenho. E aí, quando eu estava lendo sobre isso no resumo de vocês, eu fiquei com a expectativa que, dependendo do que fosse essa folga financeira, talvez ela fosse pensar em alguma coisa sobre financiamentos. Então, a minha intenção era, eles devem olhar resultado operacional e depois o resultado líquido. Mas aí, no fim, vocês estão querendo ver só realmente a folga financeira de curto prazo. Então, faz sentido usar esse resultado operacional antes de juros, né? E aí eu até ia Isso. comentar com vocês de fazer uma análise que seja de robustez, que use para essa métrica de desempenho, não é só o EBITDA sobre ativo total, mas pegar o fluxo de caixa operacional na DFC e colocar isso sobre ativo total, porque o EBITDA, ele é uma métrica que varia muito de como as empresas vão calcular e o que elas vão considerar como uma depreciação para tirar, quer dizer, para adicionar de volta do lucro líquido. Então, eu acho que seria legal vocês olharem o próprio fluxo de caixa para essa medida e aí ver se os resultados se mantêm. Eu acho que seria um bom teste de robustez. Não, muito apropriada a tua sugestão. Aventei isso numa continuidade do trabalho, porque, veja só, em Hum. determinado momento, a gente fala no final das limitações em relação, por exemplo, ao impacto tributário, que no Brasil é muito forte, né? Então, a Uhum. gente poderia pensar, quando eu digo que a outra limitação foi não dispor um quanto de folga é suficiente, estudos de caso para a gente medir a partir dessa perspectiva que você colocou, né? Olhando a Hum. DFC e tentando alcançar esse quanto, né? Seria um trabalho mais tecnológico. Ah, legal. É, porque vocês podem deixar isso como já um pós, né? Então, dá uma olhadinha depois para ver se o fluxo de caixa tem um efeito similar com o EBITDA. Se vocês virem que não tem Com diferença certeza. estatística, tá tudo bem. Mas é bom olhar, sim, com certeza. Ah, legal. E até, bom, como a Indira falou que estava ok. Eu acho que é legal também, talvez se vocês não fizeram no texto antes, analisar a magnitude dos efeitos dos seus coeficientes. Então,
quando estava na apresentação de vocês, aparece ali uma magnitude relevante, porque se a sua variável dependente, ela estava em porcentagem, certo? Então, vocês fizeram em 0 ponto alguma coisa, porque vai ser uma relação. Então, tinha um efeito que era de 0,20, é. Então, isso aumenta em 20% o valor, então, é uma magnitude significativa. Então, vocês podem tentar colocar essa discussão um pouco mais na magnitude econômica para ressaltar os resultados. Abrir E mais. isso. E até eu acho que seria legal vocês tentarem rodar o modelo por efeito fixo também. Porque o efeito fixo, ele vai controlar pelas características que não mudam ao longo do tempo das empresas. Mas as variáveis de vocês de folga mudam, né? Pelo que você me falou, os números vão mudar. Então, uma vez que você faz o efeito fixo, e aí vocês podem fazer com erros robustos, isso faz com que vocês tirem um pouco do problema na estimação do coeficiente, que pode ter, de correlação da variável com o erro, né? Alguma variável metida que você pode ter. E aí você também consegue tirar menos. Você não vai ter mais o coeficiente de setor, que é um problema, por um lado, mas por outro, você sabe que você vai ficar tranquila que o setor já está controlado dentro do modelo. Então, Sim. vocês podem ver se mantém. Aí, se não tiver, eu acho que para argumentar para uma publicação, talvez a preferência do revisor seja por um efeito fixo. Aí depende de qual que vai ser a estratégia de vocês de publicação depois, Ok. tá bom? Mas no geral, era isso. Deixa eu só ver se tinha mais algum comentário que eu tinha anotado. Não, era isso mesmo. E aí isso é mais uma curiosidade que depois a gente pode responder, mas se vocês têm alguma percepção que a folga está aumentando, ou se ela está diminuindo ao longo do tempo. Tá. Veja só. Desculpa, faltam 30 segundos. Então a gente pode responder depois. Fica Ok, como... Quando terminar todos os debates, a gente pode voltar nessa pergunta. é bom. Então tá, obrigada, Marcela. Obrigada de novo, Luciana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ele tá muito legal. Eu espero que ele desenvolva cada vez mais para gerar uma publicação bacana para vocês. Viu, professor Sérgio? Um convite aí, vários caminhos. Isso. Bacana. Bom, então, muito obrigada. Agora a gente vai para o último trabalho, mas não menos importante, da implicações da pandemia nos indicadores econômicos e financeiros nos setores de petróleo, gás e biocombustíveis e materiais básicos. De autoria da Daniele Nascimento, a Júlia Marcelino, Donizete Reina e Marina Bello. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês novamente. Deixa eu só ajustar aqui no Zoom. Pronto. Olá, meu nome é Marina Bello, eu sou uma das autoras desse artigo, cujo título é Implicações da pandemia nos indicadores econômicos. Eu vou voltar aqui que ele estava meio estranho, estava muito acelerado. Vamos lá de novo. Olá, meu nome é Marina Bello, eu sou uma das autoras desse artigo, cujo título é Implicações da pandemia nos indicadores econômicos e financeiros nos setores de petróleo, gás e biocombustíveis e materiais básicos. Importante salientar aqui, e há uma pequena introdução e contexto, de que nesse período houve medidas de isolamento e distanciamento social que foram adotadas em 2020 e 2022, e isso impactou diretamente nesses setores, uma vez que a mobilidade da população diminuiu e aí, consequentemente, a demanda por consumo de bens comercializados também, né? E uma grande relevância da escolha desse setor é pelo grande impacto que gera nos impostos, então uma alta arrecadação. E se a gente for notar também, por que da escolha do setor de material básico? Ele tem se destacado muito por causa da sua importância para a população como um todo, porque é ele que produz insumos para outros setores. Inclusive, nós vamos mostrar aqui resultados desses outros subsetores que ele acopla, né? Que é o de embalagem, madeira e papel, materiais diversos, mineração, siderurgia, metalurgia, químico. Então, a gente vai trazer isso, vai mostrar, a gente sabe que tiveram impacto, mas a gente vai mostrar exatamente os resultados que tiveram para ter certeza sobre esse impacto, né? Então, o objetivo do nosso estudo é analisar as implicações da pandemia nesses indicadores, nesses dois setores, e apresentar esses resultados para vocês, né? A contribuição possibilita uma comparação dos índices econômicos desse setor no período anterior à pandemia e no período pandêmico. Trouxemos aqui uma fundamentação teórica muito breve. Silvio e Santos, em 2019, afirmaram que o valor de mercado das empresas petrolíferas é afetado por crises. Rezende e Salles, em 2021, analisaram o comportamento do coeficiente beta, normalmente analisado mesmo em período de crise, e na crise de
na crise da Covid-19, eles concluíram que houve estabilidade nos coeficientes. Freitas, em 2021, testou os efeitos dos indicadores econômicos financeiros nas empresas listadas na B3 como um todo, e aí percebeu que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os índices. Já é um resultado, e ele olhou do ponto de vista global. Santos já adentrou em um dos setores, que é o setor de tecnologia da informação. Então, a gente fez escolha por outro setor. A classificação da pesquisa é uma abordagem quantitativa, um estudo descritivo, do período de 2018 a 2021, então um pouco antes da pandemia e durante. 44 companhias foi a nossa amostra, que são compostas por esses dois setores. A coleta de dados foi feita na Condinheiro, no site da Condinheiro, na CVM e no site de relacionamento de cada companhia. Dessas 44 empresas, 13 são do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, e as demais 33 são dos materiais, do setor de materiais básicos, como eu disse para vocês, subdividida em outros subsetores. Aqui trouxemos os indicadores econômicos e financeiros, para que a gente deixasse evidente aqui como a gente fez o cálculo para chegar nos resultados desses indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, de estrutura de capital, de rentabilidade, e aí como vão se comportar, através dessas formas de mensuração que a gente vai encontrar os resultados que a gente vai apresentar para vocês. Essa primeira tabela aqui é o resultado do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Nessa análise aqui, a gente consegue perceber que as empresas mantiveram um índice aceitável de liquidez. A gente consegue notar também que os índices de endividamento foram até satisfatórios, uma vez que se mantiveram baixas, e o índice de giro do ativo mostram que o setor não apresentou eficiência na geração de vendas ou receitas dos seus produtos ou serviços, nesse período que a gente analisou, por isso o sinalzinho negativo. Na tabela de número 2, trata-se do subsetor de embalagem, também apresentados pela média e mediana. Então, vocês devem perceber, inclusive, que as nossas tabelas sempre vão ter resultado de média e mediana desses 4 anos que nós analisamos. Nesse caso, os índices de liquidez foram desfavoráveis para esse subsetor, os índices de endividamento foram considerados aqui, de certa forma, até satisfatórios, e houve uma diminuição no IPL, o que acarretou um aumento do índice de liquidez. Então, se vocês forem reparar aqui nesse índice, vocês percebem que 2020 e 2021 foi um pouco menor, Na de número 3, índices do subsetor de madeira e papel apresentaram um índice de liquidez que indica que esse período pré-pandêmico e durante a pandemia, as entidades não perderam sua capacidade de cumprir as obrigações. Porém, entretanto, então, o de liquidez geral, a gente já nota que houve alguma situação aqui que, olhando do ponto de vista de longo prazo, eles não conseguiriam aqui ter essa capacidade de sanar as obrigações. Quanto aos índices de estrutura de capital, foram até satisfatórios, e o de IPL demonstra que a empresa utiliza recursos próprios para adquirir seus ativos permanentes nos 3 primeiros analisados. O índice IPR do subsetor permaneceu abaixo de 1, indicando que conseguiram manter sua capacidade de financiar ativos permanentes com os recursos de longo prazo, E os de rentabilidade apresentaram índices baixos durante esses períodos analisados. A tabela de número 4 é de materiais diversos. Esse daqui, se a gente for ver, embora a liquidez corrente e a liquidez seca tenham aumentado de 2019 para 2021, o de liquidez imediata evidencia que a empresa não tinha recursos financeiros de liquidez imediata para cumprir suas obrigações. Nesse caso aqui, em relação aos índices de endividamento, que ficaram acima de 1 aqui, indica que há problemas de gestão e de equilíbrio entre os recursos e as obrigações. E o de rentabilidade, se a gente for ver à luz dos outros índices, apresentou um cenário ruim. Na tabela de número 5, teve uma boa estrutura do ponto de vista de solvência e de liquidez, a gente vê, e os índices de giro do ativo demonstraram que o subsetor não usou seus ativos de maneira eficiente para gerar as vendas, A tabela de número 6 aqui de siderurgia e metalurgia, a gente consegue ver que apresentaram índices de liquidez favoráveis, uma boa gestão de endividamento em relação aos recursos próprios, e o da rentabilidade apresenta valores que a gente considera insatisfatórios. No setor, no subsetor de químicos, índices de liquidez corrente e liquidez seca foram
positivos até, né? Esse subsetor apresentou índices satisfatórios de estrutura de capital, especialmente em endividamento e composição do endividamento, é o que a gente nota aqui, né? E em relação à rentabilidade, a gente consegue destacar aqui que em 2020 houve uma queda. E aí a conclusão aqui do nosso artigo, então, por essas tabelas que a gente apresentou, é de que de fato foram setores sim impactados. Porém, principalmente o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. O setor de materiais diversos, né, os demais setores, apresentaram uma baixa variação, ou seja, que não foram tão drasticamente afetados assim. Mas uma grande consideração que a gente traz para o estudo aqui, e uma percepção quase que geral do estudo, é que a gente consegue sim afirmar que foi perceptível o aumento de preço dos produtos desde o início da pandemia. E aí, assim a gente conclui, a gente deixa aqui a bibliografia utilizada para essa apresentação e agradecemos a atenção de vocês. Legal. Obrigada, Marina, também pela sua apresentação. O vídeo ficou muito bom. É, Bom, então vamos começar, que eu tenho algumas dúvidas também para te perguntar e talvez até mesmo algumas sugestões. Na verdade, a primeira pergunta que eu queria te fazer era qual que foi a concepção inicial sobre a temática do artigo? Então, como que vocês chegaram no objetivo de pesquisa de vocês? Tá, vamos lá. Na realidade, vocês devem até perceber pelo período, né? Foi feito num período e numa condição de graduação. Então, a gente escolheu um período curto, enfim. E a proximidade que tem, hoje, inclusive, eu já iniciei, então, esse ano eu iniciei o mestrado em finanças também. Então, Parabéns. de alguma forma, o interesse na área de finanças, e esses indicadores eram assuntos que a gente, enfim, que a gente se aproximou, que a gente gostava realmente de tratar. Eu sempre gostei da área de finanças. E aí o interesse pela área, então vincular finanças, né, um assunto de finanças, os indicadores eram algo que a gente, de fato, assimila muito durante a graduação, com um setor que era tão relevante, que é esse caso, né, que é o que a gente falou, com uma alta arrecadação. Então foi mais nesse ensejo. Ah, legal. Porque o que até que eu ia te comentar é que o artigo ele está muito bem descrito. Então, você faz um trabalho muito minucioso de você e os seus coautores, né? De descrever o setor, entender os seus indicadores e fazer essas análises mais cuidadosas. Mas o que eu senti um pouco de falta com um artigo científico é você dar um passinho a mais do por que você quer fazer isso. Então, pensar qual que é o seu objetivo maior com esses dados de indicadores. Então, por exemplo, você quer fazer análise do indicador para saber performance no mercado de capitais? Então, você pode fazer essa relação, por exemplo, com o retorno das ações. E aí ver se houve alguma mudança dentro desse período. E aí você pode até mesmo, você comentou sobre o período, que era uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é expandir a tua amostra. Então, você fez uma amostra bem mais limitada, e aí eu super entendo que é pelo objetivo do seu trabalho e o tempo que você tinha para concluir ele. Então, você foi super certa de fazer o que você conseguia fazer naquele período. Mas agora que você está no mestrado, você pode pegar, aproveitar esse tempo que você tem por aí de pesquisa e expandir para um período um pouco anterior. Então, aproveita que a gente teve a adoção de norma internacional a partir de 2010, na versão full, né? Então, você pode pegar de 2010 até 2022 e fazer uma análise em que você pode ver a tendência do que seriam os setores nesse período, e aí você vê como que a crise causou um choque nesse desempenho a partir desses indicadores. E até uma coisa que seria legal de você pensar é não analisar, tipo, indicador por indicador, numa forma de, essa é a sua análise principal, mas isso você fazer como uma análise descritiva, e depois você pode pegar esses indicadores por categoria, então liquidez, rentabilidade, e fazer uma análise fatorial deles para você gerar um número único para cada setor. Porque nesse caso você consegue fazer uma versão compilada daquele valor, e aí você consegue ter um pouco mais de espaço para fazer essa avaliação no modelo regressivo depois, se você tiver interesse para fazer uma relação de predição entre, por exemplo, o retorno e o desempenho de liquidez, ou o retorno e o desempenho que vai ser. Rentabilidade vai estar ligado com o retorno, porque é uma medida que vai medir lucratividade. Mas você pode ver outras variáveis como endividamento e a liquidez, isso vai impactar depois o retorno daquela empresa, tá?
E Agora até com esses conhecimentos que eu percebo que eu venho tendo no mestrado, né? Porque de fato na graduação a gente inicia todo aquele processo, eu já consigo até mesmo notar ao longo desse ano o quanto poderia realmente melhorar o artigo, né? Quanta contribuição poderia ter a mais. Então, boa parte desses testes todos foi ao longo do curso do mestrado que eu fui ouvindo com mais ênfase. Uhum. Então, de fato, você comentou algumas coisas que eu com certeza poderia ponderar mesmo aqui. Porque aí você pode pensar até mesmo no objetivo, porque como o seu trabalho teve uma descrição bem minuciosa em termos de análise dos indicadores, não é jogar esse trabalho fora, mas pegar, já que eu já fiz esse trabalho, eu consegui ter uma análise interessante desse período, o que eu posso pegar e transformar isso num nível de mestrado? Porque aí você pode aproveitar o conhecimento que você tem agora com os professores que você tem contato e tentar transformar esse artigo num artigo mais publicável, porque do jeito que ele está agora, eu acho que ele vai ter muita dificuldade de ser colocado dentro de um periódico ou a escolha do periódico tem que ser muito precisa para esse tipo de publicação. E eu acho que você tem possibilidade de fazer umas análises bem interessantes com o que você tem hoje. Então, investigar um pouco melhor, dentro do que você viu na literatura da área, é como você pode fazer uma análise de predição mesmo, né? Uma análise preditora na relação de variáveis, né? Porque você não vai conseguir fazer uma relação de causa e efeito, mas pelo menos entender se as variáveis se correlacionam a partir de um modelo regressivo. E aí o trabalho fica bem interessante. Você pode falar, por exemplo, se a pandemia foi um choque mesmo para essas empresas ou não. E aí, dependendo da forma que você montar o seu modelo, isso acaba gerando é, mais resultado para você conseguir apresentar para academia mesmo e gerar uma contribuição interessante. Bom, É verdade. legal. Deixa eu só ver mais um comentário que eu tinha colocado aqui no teu trabalho. Deixa eu ver do seu. Aqui. Porque até o seu objetivo, quando você coloca, é um objetivo bem pontual, né? Você fala que é a implicação da pandemia no indicador econômico e financeiro das empresas listadas na B3. E você separa quais são os seus setores. Então, você pode até mesmo tentar identificar alguma particularidade econômica específica desses setores e investigar se isso teria uma correlação com a pandemia e verificar esse choque que a pandemia teve para análise. Até você pode, depois, no limite, fazer um diff em diff, então, diferença em diferenças para tentar identificar realmente relação causal. Então, repensar um pouco da tua estratégia para fazer uma pesquisa um pouquinho mais diferente, mas que vai ser no nível um pouco mais profundo. Eu acho que vai ser um trabalho bem interessante. Tá. Uhum. E o que eu ia te comentar? Sim. A minha última pergunta era em relação aos seus outliers. Então, você chegou a dar uma olhadinha sobre como que. Porque cada um desses setores, por exemplo, petróleo, gás e biocombustíveis, não tem, tipo, 50 empresas, assim, é um número super limitado. Então, se você chegou a fazer uma análise tirando esses outliers ou analisando os outliers em separado. Não, na realidade, na ocasião, né, como foi feita uma análise e foi um pouco manual, porque a Uhum. gente de fato não utilizou, não eliminamos nada de outliers, não. Tá. Porque acho que você pode trazer um pouquinho para discussão depois, quando você for montar essa versão 2.0 do artigo, como que Uhum, os outliers se comportam para esses setores. Porque pode ter setores que vão ter poucas observações, tipo madeira e papel, ou até mesmo petróleo e gás, não tem muitas empresas nesses setores na B3. Então, uhum, você analisar como que esse efeito vai impactar nos seus resultados, porque às vezes está analisando. Por exemplo, vamos supor que teve uma tabela que se apresentou que tinha variação negativa no índice de endividamento, né? Quer dizer, o índice era negativo. Mas pode ser que isso aconteça porque uma empresa está puxando todo mundo para baixo. Então, você precisa dar uma olhadinha nos casos individualmente e analisar se tira o outlier, analisa ele separado, depois analisa os que são mais semelhantes entre si. uhum, e são poucas, assim, é o que a gente comentou, são Ah, poucas desculpa, empresas. faltam 30 segundos. Tá. Foram poucas empresas, então, de fato, uma consegue afetar muito mesmo. Mas Uhum. na ocasião, realmente não tiramos, não. Não consideramos Não, isso, não. Então, é uma sem boa problema. consideração. Isso, aí você pode fazer uma estatística descritiva depois com os valores médios dos índices, e aí você pode mostrar isso com os outliers depois. Combinado. Bom, geral. Então, muito obrigada mais uma vez, Marina, e parabéns. Que você continue desenvolvendo um bom trabalho e, nossa, muita sorte e muito empenho no seu mestrado, assim. Acho que ter tomado essa decisão de ingressar na carreira acadêmica, mesmo que eventualmente você acabe querendo levar cada pezinho num lado, né? Então, ir mais para o mercado, ir mais para academia, é muito importante. Então, parabéns. Obrigada, Bianca. Imagina.
Bom, pessoal, então a gente encerra essa parte das apresentações e das discussões sobre os trabalhos específicos. Agora a gente tem essa sessão para a gente debater como sessão em si, com todos os autores e também com a plateia. Então, até vou abrir para vocês fazerem perguntas primeiro entre os autores, se vocês tiverem alguma pergunta ali na manga que está esperando para ser feita, e depois a gente pode abrir para fazer uma relação entre os papers e fazer o encerramento da sessão, tá bom? Então, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer, algum comentário específico? Bianca, Oi, só quero fazer um Colocar. comentário. tá, vamos lá. A tese do século, né, brasileira, tributária, e eu chamo agora trabalhos como o da Jaqueline, né, muito práticos, muito trazendo para a academia o que está acontecendo, né, em números muito pertinentes. Eu acho que todas as pesquisas que usaram, como a minha, EBITDA, como a minha não, como a nossa, né, professor, EBITDA, ou que avaliaram tributos, relação tributos diretos com indiretos, vão ter que ser refeitas, né? Depois de trabalhos como o de Jaqueline. Gente, aquele impacto no JCP de 457%, eu ainda estou com aquela imagem do slide que ela botou, porque eu já tinha lido o resumo. Mas quando eu li o slide, vi as provisões, e vamos pensar no caso do trabalho dela, me corrija se eu estiver errada, Jaqueline. O grupo, né, Dias Branco, né, ele estava com resultado deficitário ou Não, abaixo das metas, né? não tinha, assim, historicamente falando, ele não tem resultado deficitário. Porém, e ele também tem um nível de caixa muito bom, de companhia. Isso, mas aí ele teve um aumento no resultado depois dessa Muito. mudança significativo, compensando, não sei se foram perdas, o termo que você colocou, o déficit, mas compensou de uma forma que a gente viu o resultado na reprodução da. É como se ele tivesse pego realmente o dinheiro que ele ia botar na mão do governo, ele botou na mão dos sócios e da empresa. Foi isso que aconteceu. Aí, e pronto, aí você tocou no ponto que, como aqui uma operária da contabilidade, eu fico pensando, os trabalhos como o seu, e muitos outros que se dedicaram ao impacto dessa decisão, tem que olhar agora o impacto nos preços. A impressão que a gente tem na prática é que o impacto foi para a distribuição de lucros e dividendos, porque nos preços mesmo esse impacto a gente não viu, tá? Não veio retornar ainda. E assim, e realmente é uma tese do século, porque empresas que são prestadoras de serviços vão fazer a mesma coisa, porque elas não são contribuintes. ISS, mesma situação. Exatamente. Então, tem uma gama muito grande aí que eu acho, por um lado, o STF, vendo a ótica do governo, é como se eles tivessem dado um tiro no pé, porque eles vão dar o direito corrente e ainda dão um direito que não está prescrito nos 5 anos, que é a questão do crédito extemporâneo. Então, é muita grana mesmo que o governo vai ter que repassar para os contribuintes, entendeu? Por outro lado, que é um espaço para estudo, o sistema tributário, o mecanismo em si, ele faz uma autocompensação, porque ele vai arrecadar em cima desse ajuste lá nos tributos diretos, que é imposto de renda e contribuição, em Pois é, parte. mas E aí não se houvesse um impacto no preço, ele teria também uma outra compensação para a sociedade, para o consumidor. É esse pedaço que eu não estou vendo. é, e não tem mesmo, não. Pelo menos não tem, não. E a outra coisa também que foi investigada na época, assim, na ocasião, é que eles tentaram repassar, se não, vocês vão pegar a compensação só da apuração, vamos dizer, um crédito, um ICMS da vida, ele é um tributo não cumulativo, então ele compensa débito com os créditos e a diferença ele recolhe. Ele fez isso, mas muitas empresas foram para cima dizendo o seguinte: não, nós estamos questionando um tributo que é para ser pago pelo consumidor. Eu não estou questionando o quanto eu tenho de compensação tributária. E aí, quando foi em 2017, depois eles tiveram que voltar atrás e pagar sobre a nota fiscal. Então, a perda para o erário é muito grande. Mas, em termos de repasse para o consumidor, análise de repasse para o consumidor, não necessariamente, entende? Isso existe. E para finalizar aqui, porque senão a gente não termina. Hum, O próprio Estado deu uma contradose na outra discussão de tese, em seguida da contribuição social, pró-fisco, pró-Estado, né? sim. E a gente percebe que o ISS eles vão segurar até a gente terminar de perceber os ajustes no balanço, ajustes de exercício anterior, que estão sendo publicados como trabalhos como o seu, esse impacto. Muito bacana, viu? Professora. Legal.
Obrigada, Luciana, pelo comentário. E, de fato, eu não tinha pensado nesse lado sobre ajuste de receita. Então, é que o problema do dado público, a gente não vai ter nenhuma métrica de volume, né, de vendas. O máximo que a gente tem realmente é o valor da receita total disponibilizada. Mas, talvez tentar pegar a estimativa de analista em termos de volume vendido e tentar ajustar isso com a receita recebida, e aí tentar ver se, na média, o preço médio ele muda ao longo do período. E aí ver se esse ajuste ele acompanha a inflação ou não, e se isso vai ter algum tipo de repasse para o consumidor que é equivalente, ou se de fato é bem o que a Luciana falou, isso vai. E você também, né, Jaqueline, na pesquisa, que isso vai diretamente só para o acionista e não é ajustado para o consumidor, né? Mas uma dúvida rapidinho que eu fiquei, talvez uma dúvida técnica mesmo. Esse valor todo que fica a restituir, ele é corrigido, aí eu não sei, talvez Jaqueline vai saber. Ele é corrigido como ajuste de exercícios anteriores? Não, não. Na Não. verdade, ele entra dentro da demonstração de resultado do período no momento em que o crédito extemporâneo é utilizado, porém, nas bases de cálculo tributário, ele não pode entrar, porque senão ele vai ser repetição de indébito. É como se ele dissesse assim, você está me dando um direito que eu estou pedindo, requerendo de um período anterior, você está me dando agora. Eu estou corrigindo que é o máximo que você, o mínimo que você vai me dar decorrente da minha perda do poder aquisitivo da moeda ao longo desse tempo. Uhum, E você ainda vai me tributar por uma coisa que na época passada você não era para me tributar, tá entendendo? uhum, Então, entendi. ele transita pelo resultado porque é um crédito extemporâneo, porém a utilização do direito é naquele momento. Então, não tem sentido a gente botar em ajuste de exercícios anteriores, porque a compensação tributária está vindo naquele momento. Então, ele tem que registrar realmente na DRE. Porém, na revisão tributária do lucro real, ele vai expurgar, ele não vai tributar. Isso impacta, se a gente for para pensar, até em índice, tudo que está envolvido da empresa mesmo, porque o valor ele fica registrado na empresa, no balanço, então é outra coisa que em um ano ela vai apresentar, tinha um índice, né, já que ele apareceu, não apareceu como ajuste, e em um outro ele vai aparecer do nada, vai surgir como um valor adicional no balanço, é verdade. Hum. Posso fazer um comentário? Sim, por favor, Sérgio. É simples. Quando a gente está aqui, obviamente eu não vou fazer comentário sobre o artigo da Luciana, porque sou parte interessada, para o bem ou para o mal, então eu vou comentar os outros dois. Sempre quando eu estou assim, numa sessão de congresso, eu fico sempre imaginando que essa é uma passagem, né? Para depois uma futura publicação. Eu acho que a Bianca foi muito feliz quando ela fez o comentário sobre a apresentação da Marina. Aquela questão de pegar só aqueles setores e durante o período Covid fica assim, muito oportunístico, sem embasamento. Então, as sugestões da Bianca foram absolutamente perfeitas. Queria até parabenizar o detalhe que ela deu, porque, de fato, como está, haveria uma dificuldade talvez muito, muito grande para conseguir uma publicação. Mas, numa continuidade do trabalho, eu acho que, Mariana, você pode pegar esses ganchos aí, e aí você conseguiria ter talvez uma publicação bastante interessante. No seu caso, Jaqueline, eu só queria fazer dois comentáriozinhos também, sempre visando uma publicação. Nós estamos no meio de uma discussão de reforma tributária, né? Então é a tal história. O que vale hoje talvez não valha para daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, né? O que foi fato consumado, os ganhos você apresentou. Mas se você não for ágil na sua publicação, talvez você não consiga, você perca o passo. Por outro lado, você pode até contribuir, né, nessa discussão. Então, eu acho interessante, acho extremamente interessante, relevante o trabalho que você fez. E que talvez você pudesse realmente, de fato, agilizar uma tentativa de publicação até para entrar nessa discussão, porque o seu trabalho é assim, é de muito fôlego, deu para perceber que é de bastante fôlego. E eu tive a impressão que nós estamos discutindo isso muito na FUCAP hoje, porque a gente tem agora mestrado e doutorado profissional, enfim, está discutindo muito isso. E o seu trabalho, na minha visão, é o que está crescendo muito agora nas publicações, inclusive há revistas com setores específicos postais dos artigos tecnológicos. Eu acho que, tipicamente, o seu artigo
ele cabe muito bem nessa classificação de artigo tecnológico. Você está resolvendo um problema específico, você está falando com um público específico e num momento específico. Mas você tem que pegar esse momento certo. Pensa nisso e tenta buscar talvez uma publicação com essa base. Claro que você vai ter que ter um trabalho de redução ainda maior, porque são normalmente formatos menores, mas eu acho que cabe muito esse formato de artigo tecnológico para a sua publicação. Mas o quanto antes melhor, né? Porque a reforma tributária a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que emperre novamente, mas ou não. Se caso contrário, é uma excelente contribuição para outras empresas em situações semelhantes e que não tenham se dado conta ainda do potencial de benefício que ela tem com tudo que você está colocando, explicando. Bom, enfim, eram só esses comentários bem gerais aqui, para não consigo deixar de fazer algum comentário, não sei se são úteis ou não, mas enfim, é só para você pensar um pouco a respeito. Mas eu acho que estão de parabéns, as duas estão de parabéns pelos trabalhos feitos. Obrigada, professor. Eu vou correr atrás. É porque sempre vem contribuições como a de vocês, né? O trabalho para aprimorar, para investigar. Então, eu disse assim, vou esperar o CMEAD sair, depois disso, aí faço os ajustes, as melhorias, né? E dou um gancho também da reforma. Porque essa reforma, hoje, por coincidência ou não, Uhum, ela saiu, né, da Comissão de Justiça, da sim. CCJ, e voltou para apreciação. Voltou a andar, né? Voltou a andar. Não se sabe se É, vai continuar andando. porque Com certeza. o Congresso fez a proposta inicial saiu do Congresso aprovada, foi para o Senado. O Senado devolveu para a CCJ. Da CCJ vai voltar de novo para a Câmara dos Deputados, porque Uhum, a origem do processo foi de uhum, lá, né? uhum, uhum. Então, eu acho que esse ano, eu acredito que mesmo que ela seja aprovada aqui esse ano ela não tem uma validade até Sim, mesmo com um certeza. período de Com certeza. transição aí de uns 7, 8 anos de Com repasse, certeza. né? Porque principalmente nesse imposto, que é o ICMS, e que ele é um imposto de competência estadual, e nenhum estado quer perder um imposto que compromete boa parte da arrecadação dele, né? E Uhum. nesse viés da reforma existe um pouquinho de centralização desse tributo na área federal. Então, a gente tem muita coisa ainda mesmo para estudar disso aí. Mas você tem um ótimo momento para publicar. Para publicar. É, É o uma assunto janela está. boa e para influenciar. Está quente, você pode influenciar a discussão até. Isso é um ponto positivo. Certo. Obrigada, professor. Vou fazer isso. Mas até aproveitando um pouco do que o Sérgio muito, aliás, excelentes comentários, Sérgio, muito obrigada. Marina, não pensa que seu trabalho tá perdido, porque da mesma forma que ele comentou do artigo tecnológico para Jaqueline, no seu caso você pode aproveitar para você montar, por exemplo, você já pensou em, por exemplo, fazer divulgação sobre os seus resultados em redes sociais? Você pode, por exemplo, Uhum. explicar de uma forma fácil, por exemplo, faz um vídeo simples, divulga com seus colegas e fala, olha, gente, encontrei esses resultados para esse tipo de setor, e aí, a partir disso começa a fazer uma disseminação também sobre como fazer cálculos de índice. Então, você pode expandir para outros lados que não só a divulgação acadêmica, científica. Você pode fazer a divulgação que ela vai ser um pouco mais voltada para público leigo. Então, você pode explicar, por exemplo, um conteúdo mais específico para eles. E até mesmo, eventualmente, montar um material de aula com esse start que você pode ter, que vai gerar outros artigos, é claro, mas também pode montar outros materiais junto com o que você já fez de trabalho, porque eu dou aula de contabilidade também, paralelo com contabilidade financeira. A gente vai ter a aula de análise de demonstração contábil. Então, quando você tem esse material que é super rico, e até provavelmente o que eu vou fazer é citar o seu trabalho nas minhas aulas, eu falo, olha, gente, vocês podem ver por aqui que a gente tem setores que eles se comportam muito diferente. A gente consegue ver essas análises a partir de índices financeiros, porque eles fazem esse cálculo que a gente fala de comparação de empresas por tamanhos uniformes, né? Que em inglês ele fica como Common Size Financial Ratios. Então ele faz meio que a gente tem a comparação das empresas com a partir de ratios a gente consiga fazer uma comparação mais direta. Então, é, sempre uma pesquisa, mesmo que ela seja mais descritiva, ela também te gera bons insights para outras áreas que não só a científica. Então, aproveita esse gancho de agora, pega esses dados que você já coletou para você fazer outros filhos do seu projeto, mas ao mesmo tempo você pode pensar em filhos que vão ser de divulgação, que pode ser divulgação para o público mais abrangente.
E tá super legal. Tem muita gente que faz trabalho nesse sentido e depois consegue montar canais de YouTube. E isso gera bastante visibilidade até mesmo para, se você quiser ir para áreas acadêmicas, tem muita instituição agora acadêmica que pede para que você tenha alguma métrica de impacto. E esse tipo de divulgação pode ser um impacto interessante para você também, para além do que seria o impacto da publicação de artigo, né? O artigo ele vai ter a citação, mas os vídeos têm visualização e tem comentário, e essas métricas estão sendo cada vez mais relevantes. Eu até acho, primeiramente, eu nem entendo, na verdade, estar perdido mesmo, porque eu acho que o momento exatamente para ouvir é a construção, é a escadinha mesmo, onde a gente consegue agregar mais até tempo, enfim, para a gente ter uns resultados mais favoráveis, e de maneira técnica para quem é investidor também, porque essas Uhum, empresas, elas estão, realmente são as empresas listadas, então esses são índices que naturalmente ajudam, claro que não é a única coisa, né, porque tem outros fatores econômicos, enfim, que são analisados, mas é exatamente um dos pontos em que pessoas que também não entendem tanto precisam buscar. Então, olha, por um critério como esse, como é que essas empresas nesse setor elas se comportam? E aí, da mesma forma, outros setores. Então, depende muito de quem está investindo. Quem está investindo nesses setores ou busca informações desses setores, indicadores econômicos, nesse caso, com certeza. Já está ali, é o que você diz, né? É um resultado onde eles não precisam chegar. Mesmo que seja simples em termos de, quando a gente olha por uma questão de mestrado, doutorado, é mais simplista, mas quantas pessoas, na verdade, precisam dessas informações por uma questão de dia a dia, um mero exato. investimento mesmo. Exato. E assim, até quando você estava falando, me deu algum insight de pensar que você pode utilizar esses índices para você tentar fazer um modelo de predição. Então, como você vai ter dados desde 2010, pensando nos seus modelos, né? Quer dizer, o que você já tem de análise agora, você tem que expandir um pouquinho mais. Você pode tentar fazer uma análise de predição de comportamento do que o setor está construindo. Então, você pode tentar procurar mais nessa literatura quais são os modelos que normalmente se utiliza. É que a gente conhece muito modelo de falência, por exemplo, que a gente já sabe que a empresa faliu, eu quero saber se eu conseguia descobrir que ela ia falir antes de falir de fato. Mas você pode tentar pensar em procurar na literatura modelos que analisam tipo de desempenho e como você pode ver esse peso dessas variáveis de indicadores nesse cálculo do desempenho. Então, pode tentar, tipo, dar uma olhadinha nesses modelos e tem muita coisa que utiliza a inteligência artificial nesses processos, você pode tentar contribuir para essa área também. Combinado, com certeza. Obrigada, professor Sérgio, pelas considerações, tá? Válidas, com certeza. Mais algum comentário vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Acho que tinha aquela pergunta que ficou pendente na Luciana de como vocês observaram o comportamento da folga, se ela foi aumentando, diminuindo ao longo do tempo. Oi, Bianca. Nosso foco não foi observar só a folga, mas aquelas composições, né? Sim, sim. Então, assim, ela não tem um crescente, né? Então, a folga financeira, ela constatada a presença naquele recorte temporal, né? Mas não no crescente, oscilações, né? Mas Uhum. 78% das empresas, né? Já o humano, o comportamento também, presença, mas não também o crescente. Ou seja, no recorte de 2011 até 2021, né? Então, a gente não pode dizer que teve um efeito pós-pandemia ou não, como o trabalho da Marina, né? Mas presença, mas não no crescente, oscilando, tá? Entendi. Interessante. Porque talvez até se vocês conseguirem achar algum resultado descritivo anterior sobre esse comportamento de folga por algum setor, ver se algum setor especificamente ele tem um padrão mais particular, porque quando você faz pelos valores médios, você perde esse efeito especializado do que seria aquele setor em específico, né? Então, talvez só como uma brincadeira mesmo, tiver num domingo sem nada para fazer, fala assim, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer um artigo. Deixa eu jogar aqui essas coisinhas no Stata, no R, deixa eu ver o que que dá aqui de estatística descritiva. E Eu aí você entendo já bem, a tem. gente dorme a corda com o trabalho e passa essas coisas. E você fala assim, hoje, em vez de olhar, assistir Netflix, eu vou rodar umas coisas aqui no programa e vamos ver o que que rola ali, né? Aí você pode fazer algumas tabelas, ou pode até mesmo usar o Excel, fazer tabela dinâmica e ver os comportamentos, né, ao longo do tempo para cada setor e ver se tem alguma coisa que talvez dê um insight para alguma variável nova no modelo, ou até mesmo um direcionamento para um outro trabalho. Acho que pode ser interessante. É isso. Mas então, bom, se a gente não tem mais nenhum comentário, tudo bem se a gente encerrar a sessão, Marcelo? Ah, tudo bem, até o tempo tá quase batendo, tá 19 minutos e meio, tem mais 2 minutos e meio se quiser, né, Ah, entendi. comentar mais alguma coisa.
Acho que então que eu vou só fazer um fechamento para a gente poder encerrar Aham. a sessão. Então, eu queria agradecer a todos os participantes da sessão, sejam eles apresentadores ou plateia. Acho que o que a gente consegue pegar de mote geral e comum dos papers de hoje são basicamente esses enfoques para desempenho de empresa, seja na questão de aproveitamento de um crédito tributário, como que isso pode impactar a sobra do que seria o lucro destinado aos acionistas. A gente também teve esse impacto em desempenho medido pelo que seriam as folgas organizacionais, então se ela vai ter uma folga financeira ou de recursos humanos. E um outro também que a gente pode ver a análise do desempenho de empresas a partir de impacto de um choque exógeno, como foi a pandemia. Então, todo o mote principal que a gente pode ver foi um aspecto mais microeconômico, mas que houve essa linha de conexão em termos de análise de desempenho dessas empresas. Então, queria mais uma vez parabenizar vocês, desejar que esses frutos gerem ainda mais sucesso, né? Então, que vocês tenham boas publicações e que gerem mais insights para boas pesquisas. E também queria aproveitar o momento para relembrar vocês de responder a pesquisa do CMEAD, então coloquei para vocês mais uma vez dentro do chat. Então, a gente agradece muito se vocês puderem responder, para a gente poder ter uma métrica de avaliação e depois feedback para melhoria contínua do Congresso. Mas, em geral, é isso. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Marcelo, também pelo apoio na sessão. E espero que a gente possa se encontrar em outros caminhos da vida, seja em congressos ou em outros eventos que a gente possa acabar tendo em comum. Tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado, prazer estar aqui. Até logo, boa noite para Obrigada todos. também pela participação. Prazer. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa gente. noite.